Boa noite. Que o amor e a paz do Mestre Jesus sejam conosco, que o ano novo que se inicia hoje nos traga paz, harmonia e que sejamos mais humanos a cada dia. Mais uma noite de evangelho, prece e radiação do nosso Centro Espírita Cearense. Que o amor do nosso Mestre nos ajude a sentirmos sua presença nessa noite. Nosso evangelho de hoje é a continuação da introdução do evangelho, resumo da doutrina de Sócrates e Platão, item 11. Boa noite. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, item 11. De duas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade há de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. No entanto, é tempo de nos separarmos. Eu para morrer, vós para viverdes. Sócrates aos seus juízes. Em seguida, Kardec faz as seguintes observações. Segundo Sócrates, os que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as revelações que entre eles se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nenhuma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Houvessem Sócrates e Platão, conhecidos ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde, e os que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de vir à Terra, para onde as trouxeram, que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem, depois de ter sido dos que secundaram Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim, precisamente por se acharem mais do que outros em condições de lhe compreenderem as sublimes lições, que finalmente pode dar-se, façam eles agora parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Caros irmãos, este item 11 faz parte do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. A propósito,
Conta um biógrafo de Sócrates que certa vez, em sua juventude, ele visitou o templo de Apolo, na cidade de Atenas, onde ficou marcado pelas inscrições entalhadas no pórtico do templo: conhece-te a ti mesmo. Esta máxima do autoconhecimento tocou o filósofo, fazendo-o perceber que qualquer conhecimento posterior do mundo requeriria antes um conhecimento de si mesmo. Sócrates afirmava a sua ignorância, dizendo a frase que, segundo ele mesmo, definia-o: só sei que nada sei. Esse reconhecimento de sua ignorância foi uma marca fundamental para estabelecer o seu caráter questionador de sábio, pois o reconhecimento da ignorância leva à busca pelo saber, ao passo que a soberba intelectual, a vaidade, leva à estagnação, ao estacionamento. Na mesma ocasião de visita ao templo, o jovem pensador consultou o oráculo de Delfos, que o qualificou como o mais sábio dos homens da Grécia. Isto foi tomado por Sócrates como uma missão: levar a sua sabedoria consigo e adiante. Sócrates passou a vagar pelas ruas de Atenas, conversando com as pessoas, questionando-as e ensinando-as por meio da prática o seu método. Hoje não temos escritos deixados diretamente por ele, Sócrates. O que é conhecido do filósofo são relatos de seus discípulos, principalmente Platão e também Xenofonte. A morte é fundamental para Sócrates, porque permite que a alma se distancie novamente da matéria orgânica e, na esfera essencial, alcance o verdadeiro conhecimento. Só então o ser será livre para atingir o saber em sua forma mais pura. Ele acredita que, por esse motivo, os filósofos genuínos estão prontos para morrer, pois desejam, mas que ninguém conhecer a essência da existência. O filósofo não acredita que a alma possa se confundir ao nada após a morte, porque isso seria rejeitar completamente todas as obrigações e deveres de que o ser humano se reveste e, portanto, um incentivo ao exercício do mal, pois o indivíduo sairia impunemente de suas práticas imorais. Assim, somente os que exercem a virtude nada têm a temer da vida que continua depois da morte. Quanto aos que cultivaram os vícios, colherão do outro lado o que plantaram durante a existência na matéria. Isto é uma consequência de outra crença de Sócrates, a de que os seres que conviveram na Terra se reencontram após morrerem e se recordam dos laços que cultivaram, sejam eles de amizade, amor e fidelidade, de ódio, adversidade ou de traição. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 919, interpelou os instrutores espirituais Allan Kardec: qual o meio prático mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Que eles responderam: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Caros irmãos, ficam estes comentários e reflexões para todos nós indistintamente, porque, de um modo geral, somos aprendizes imperfeitos, necessitando o esforço continuado para o nosso aprimoramento. Inspirados nas lições do Mestre Jesus, que nos alerta sobre vigiar e orai, e sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Boa noite a todos. Boa noite a todos, que possamos nesse momento entrar em vibração, elevando o nosso pensamento em Deus e pedindo aos mensageiros harmonia, paz
e entendimento por tudo que estamos passando. Pelos doentes que tenham fé em dias melhores, pelos desencarnados que se libertem do corpo para chegar à saúde do espírito, pelas crianças violentadas que sejam paradas nas suas dores íntimas, pelos 14 milhões de desempregados que sejam amparados no sustento de suas famílias, pelos coveiros, pessoas da limpeza, motoristas de aplicativo, ônibus e táxi, que estão colocando suas vidas em risco. Jesus, proteja-os. Pelos profissionais da saúde que lutam contra essa epidemia, recebam fluidos de luz. Pelos professores, irradiar energias que a luz do Cristo chegue até eles. Pelos idosos, para que sejam amparados pelas suas famílias. Aos irmãos que passam fome, que o alimento chegue até eles com amparo espiritual. Te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos recebidas. Gratidão. Que assim seja. Amém. Rogamos aos bons espíritos encarregados de fluidificarem a água do nosso planeta, que possam transmitir energias salutares do fluido cósmico universal para nosso equilíbrio físico e espiritual. Que toda a água, Senhor, a água dos rios, a água das fontes, a água que chega até nossas casas, elas recebam tudo isso. Que as moléculas da água sejam convenientemente transformadas para a cura dos doentes, para a bênção das crianças, enfim, de todas as pessoas. Que esse momento inspire a todos nós a nos tornarmos mais humildes, caridosos e fraternos uns com os outros. Que assim seja.